A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Mais uma vez, com muita alegria, a gente se reúne através desse veículo de comunicação e convida vocês para a gente meditar na palavra de Deus, examinar as Escrituras à luz da própria Palavra de Deus, à luz das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, convido vocês a gente ler e meditar na Palavra de Deus hoje em Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Evangelho de Jesus Cristo com a narração de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 25. Mas vamos orar e pedir ao Pai. Senhor nosso Deus, nós te oramos e te pedimos, Senhor, sabedoria. Que o Senhor se faça presente, Deus amado e querido, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos os salvos em Cristo. Senhor, se faz presente conosco através do seu Santo Espírito, dai-nos sabedoria para a gente entender a sua palavra, como realmente o Senhor está falando conosco e quer falar conosco. Fala, Senhor. Abre nossos ouvidos, abre a nossa mente para que a gente entenda com o entendimento dado por Ti através do seu Santo Espírito. Entenda a sua palavra e sinta a vocação, o chamado para obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje, na nova aliança em Cristo Jesus, teu amado e querido Filho, obedecer a sua palavra é salvação certa através de seu Filho. Através de tua palavra, Senhor, que se fez carne em Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, para que a gente assim escute os ensinamentos de Jesus, que registrado está na Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, e assim a gente tenha de Ti e receba de Ti, ó Pai, o dom do entender a Sua palavra através de Seu Santíssimo Espírito. Abençoa a mim que estou lendo e meditando, e todos aqueles que também conosco estão ouvindo através desse canal e meditando conosco a Tua infinita sabedoria, que é a Sua palavra. Tudo nós te pedimos, Senhor Deus, tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho querido, nosso Salvador, que o Senhor assim nos constituiu e nos deu. Amém. Amados e queridos ouvintes desse canal, mais uma vez a gente convida vocês para a gente ler e meditar a palavra de Deus. Hoje, a leitura da palavra que vamos fazer, Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, título da leitura do texto sagrado: Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casas de negócios.
Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias reconstituirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe dissesse ou desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Louvado seja Deus. Jesus, que criou todas as coisas como palavra de Deus. Claro que ele conhece o ser humano e já conhecia quando ele estava aqui no mundo, porque ele, através da palavra de Deus, que era desde o princípio, e criou todas as coisas, ele também criou o homem. E ele sabia o que era a natureza do homem, do ser humano, segundo a carne e o sangue. Mas, meus irmãos, a gente vê ali Jesus chegando naquele templo, um templo que apontava para o templo da nova aliança. Aquele templo 4 paredes, feito de tijolos e pedras preciosas até, que a gente sabe que ali era provisório. E Jesus ali, pelo zelo daquela casa, mesmo aquela casa simbolizando ou apontando para o novo templo da nova aliança, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, é o povo de Deus, ali Jesus não achou nada bom quando chegou ali e viu aquele pessoal fazendo comércio em frente àquele templo, que simbolicamente apontava para o novo templo que, após a morte e ressurreição, o espaço de 3 dias, como ele falou, em 3 dias eu destruirei esse templo e reconstituirei, quer dizer, o novo templo, porque ali, o templo de 4 paredes, Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. Ali era uma simbologia do corpo de Cristo futuramente. Logo após a morte e ressurreição, o espaço de 3 dias, Jesus passaria a colocar em vigor o novo templo, que é a sua igreja, o qual ele é o cabeça, o qual somos nós, membros do seu corpo, e o qual, templo do Espírito Santo hoje, é o povo de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo, nascidos de novo pela água e pelo Espírito. Portanto, Jesus ali, chegou ali e, não achando bom, porque estavam fazendo comércio ali em frente, Jesus ali já expulsou todos que vendiam e compravam, estavam fazendo comércio na casa do Pai, que não é o templo 4 paredes, ali simbolizava hoje. E hoje ainda continua no novo templo, o povo querendo fazer comércio do povo de Deus, comércio do templo de Deus. Os reinos desse mundo, os governos desse mundo, que recebem o poder terreno para governar os estados, os países, municípios, as nações, eles se preocupam muito em transferir
o dinheiro que era para combater aquilo que vem para a precisão do povo de Deus, como o dinheiro que é para a saúde, educação, segurança, o zelo pela casa do Pai. Tirava Jesus do sério, como tira todo servo de Deus hoje. No novo templo da nova aliança, que é o povo de Deus, habitação de Deus em Espírito, casa de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo, que é o povo lavado e remido no sangue de Cristo. Então, hoje também o zelo, como Jesus teve e tem zelo pelo seu povo. Também nós, como discípulo dele, nós como alunos dele, a gente também, às vezes, nos sai do sério, quando a gente vê muitas coisas sendo negociadas no meio do povo de Deus, tirados os direitos do povo, que hoje é o templo de Deus, morada de Deus em Espírito, é o povo, santuário do Senhor, é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, que é o povo santificado através de Cristo, onde o cabeça desse corpo é Ele, o próprio Jesus. Mas hoje nos traz um pouco até de, vamos dizer, de revolta, quando a gente vê tantas pessoas querendo fazer comércio no templo de Deus. Eu não estou me referindo templo mais 4 paredes, porque aquele templo da antiga aliança apontava para o novo templo, que em 3 dias Jesus ia tirar aquele templo da ativa, porque Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas, e hoje, no sentido espiritual, após a morte e ressurreição de Cristo, o templo de Deus hoje, morada de Deus, é lá na glória, no céu de glória, no mais alto e sublime trono. Mas como Deus é onisciente, onipresente e onipotente aqui na terra, o templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito, é o povo dele, transformados pela água do Espírito, lavados e remidos no sangue de Cristo. Aqueles que saem da velha criatura, morrem para a velha criatura pecaminosa, nasce o novo ser humano, passa a ser templo de Deus, morada de Deus em Espírito. E aqueles que tentar destruir esse templo, Deus vai destruir através de Jesus no dia da sua segunda vinda. Todos aqueles que oprimem o povo de Deus, oprimem o templo, morada de Deus em Espírito, chamada igreja, é desviado dinheiro da saúde, da educação, do vestir, do alimentar o povo através de gerações de empregos. Esse povo, em vez de gerar empregos, quer de uma forma desonesta substituir pelo empreguismo, onde deixa de gerar empregos para pegar os órgãos públicos e ali colocar pessoas interessadas em talvez ganhar votos para serem eleitos e ficarem no poder. Poder provisório e que passa, porque o poder terreno vai ser destruído, porque o poder eterno é o poder de Deus, é o mais alto e sublime trono, é o trono eterno onde Jesus reina com o Pai, com o Deus Criador. Então, meus irmãos, ainda nos causa também que, tal como é o mestre, é também o seu discípulo. A gente também sente, às vezes, por causa do zelo da casa de Deus, que hoje é o povo de Deus, a gente não se sente bem quando a gente vê governantes desviando recursos. A prata e o ouro é de Deus, foi Deus que criou, e é para acudir os necessitados, mas eles desviam muitas vezes para até com coisas, para fazer coisas secundárias, coisas que nem é de muita importância. Como desvia o dinheiro da saúde, educação, segurança,
do saneamento básico, que tudo é saúde para o povo de Deus, para o templo de Deus, que é o povo lavado e remido no sangue de Cristo, hoje eles desviam para fazerem comércio e através de contratarem bandas para fazer festas mundanas, gastam muito dinheiro ali, desviando o dinheiro porque é para gastar com o ser humano. Porque aquele templo 4 paredes, Jesus já não achou muito bom, porque ali faziam comércio daquele templo, e ali era apenas uma simbologia do templo que em 3 dias ele ia destruir aquele templo e ia reconstruir, ou seja, depois da morte e ressurreição, passaria a ser agora casa de Deus, templo do Espírito Santo, o povo de Deus, aqueles que são nascidos de novo pela água e pelo Espírito. E quando Jesus vir, ele nos deixou claro que vai cobrar aquilo que deixaram de fazer os cabritos, que não é o povo de Deus, que negaram a ele. Ele não vai dizer aos cabritos: afastai-vos de mim, malditos, porque eu precisei de tijolos lá para o meu templo e vocês não me deram. Eu precisei de cerâmica, de tinta para pintar as paredes do meu templo e vocês não me trouxeram. Não, não é assim que Jesus vai dizer. Porque aquele templo 4 paredes é templo morto. Mas o templo de Deus é um templo vivo, de um povo vivo que recebeu vida e vida em abundância em Cristo. É um povo lavados e remidos no sangue de Cristo. Ele vai dizer aos cabritos: afastai-vos de mim, malditos. E vai ocupar o lugar que preparado está para vós, o diabo e seus anjos, desde a fundação do mundo. Aí agora, olha o que é que ele vai cobrar. Coisas que eles negaram ao povo dele. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive nu e não me vestistes. Eu precisei de tantas das coisas e vocês não me acudiram. E os cabritos que negaram ele aqui na terra vai dizer: Senhor, quando foi que te vimos tão carentes e não te servimos? Ele vai dizer: todas as vezes que deixaste de fazer o benefício aos meus pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Afastai-vos de mim, sai de minha presença. Mas as ovelhas, que é o povo dele, ele também não vai dizer às ovelhas: vinde bendito de meu pai, porque eu precisei de tijolos lá no meu templo e vocês trouxeram. Eu precisei de cal e vocês trouxeram. Eu precisei de tinta e vocês trouxeram. Não, não é assim que ele vai dizer. Porque isso aí é templo morto, feito por mãos humanas, e Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele vai grato e abençoar, e vai dar o galardão às ovelhas, o povo dele, e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, ocupar o bom lugar que está preparado para vós, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive nu e vocês me vestiram. Eu precisei de tantas das coisas e vocês chegaram juntos, vocês me acudiram. E as ovelhas vai dizer: Senhor, quanto foi que te vimos tão necessitados e chegamos juntos e te acudimos? Ele diz: todas as vezes que vocês fizeram o benefício a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Então este é o templo real e verdadeiro hoje da nova aliança, que muitos querem comercializar com ele, muitos negam, tiram sustentos, tiram geração de empregos desse povo para eles viverem dignamente, tiram dinheiro do pagamento de impostos desse povo para investir em festas mundanas, como São João, os carnavais, pagando bandas caras por coisas mundanas, enquanto que deveria investir e sustentar bem o povo de Deus através de bons empregos,
para o povo se manterem e o povo viverem bem alimentados, bem assistidos na educação, na segurança, iluminação pública, enfim, tudo de bom para o povo de Deus. Mas esses governantes negam. E Jesus, na sua segunda vinda, vai destruir esse povo porque não teve amor ao templo dele, hoje da nova aliança, que é o povo de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo. Meus irmãos, vamos ver e entender aquilo que era simbologia na antiguidade, no Antigo Testamento, e que apontava para as coisas espirituais hoje em Cristo. A igreja de Cristo hoje, que é templo do Espírito Santo, governada pelo cabeça Jesus Cristo, é morada de Deus em espírito, é o povo de Deus. Porque Deus não habita em templo feito por quatro paredes, por templo feitos por mãos humanas, mas Deus, a habitação dele é no céu de glória, no mais alto e sublime trono. E através de sua onisciência, onipotência e onipresença, ele habita aqui na terra, através de seu Santo Espírito, dentro da sua igreja, dentro do povo de Deus. Como ele disse, Jesus falou, e verdade é: todos aqueles que creem em mim e obedecem a palavra dele, claro, rios de água viva fluirão no seu ventre, fluirão dentro de cada um. E ele se referia ao Espírito Santo, que todos que haveriam de crer e que já estão crendo agora na palavra de Deus, passa a ser templo do Espírito Santo, no momento que crê e passa a obedecer, no momento que morre a velha criatura pecaminosa, nasce o novo homem. Esse novo homem, essa nova mulher, passa a ser templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito. E é esse templo hoje que a gente às vezes segue as pisadas do Mestre. Naquela época, os sacerdotes que viram Jesus fazer aquilo, aquela cena, perguntaram: com que ordem você está fazendo isso? Ele só fez dizer: em 3 dias eu destruo esse templo, mas em 3 dias eu reconstruo. O que é que significa? Que ele tiraria e aquilo ali deixaria de fazer sombra, deixaria de apontar para a realidade, e a realidade com a morte e ressurreição, que levou justamente o prazo de 3 dias, com a morte e ressurreição de Cristo. O templo real e verdadeiro, hoje, que Jesus construiu, é o povo de Deus, a igreja do Deus vivo, qual ele é o cabeça. Então, até hoje, a gente muitas vezes, quando faz uma reclamação, muitas vezes o povo pensa que são palavras de ódio, de discórdia. Não, é zelo pelo povo de Deus, que tantos governantes desviam recursos que era para investir na carência desse povo pobre que eu digo, aqui na terra, mas infinitamente rico, que é um povo herdeiro da glória de Deus através de Cristo Jesus. É co-herdeiro em Cristo. Então, meus irmãos, nada mais é da antiga aliança. Tudo que era na antiga aliança e apontava para a realidade hoje, da nova aliança, com a qual estamos vivenciando, após a morte e ressurreição de Cristo, tornou-se realidade. A circuncisão que era feita por mãos humanas, hoje não precisa mais a circuncisão feita por mãos, porque nós somos circuncidados em Cristo. Os sacrifícios dos animais, que era apenas uma simbologia do sacrifício perfeito que Deus projetou em Cristo, já se realizou. O sacrifício de Cristo na cruz, ele já morreu e ressuscitou e está vivo, e tornou um povo vivo, que é a igreja de Deus vivo, é a morada de Deus, é templo do Espírito Santo hoje. E ai daqueles que quiser destruir o templo de Deus, que é o povo de Deus, porque no dia da segunda vinda de Cristo, quem vai ser destruído vai ser esses que querem destruir o que é de Deus. E com Deus ninguém brinca nem zomba,
porque Deus é infinitamente poderoso e agindo Ele, ninguém impede. Agindo a Ele, tudo acontece conforme o beneplácito de sua vontade. Esse é o Deus que a gente prega, Deus vivo, Pai de Jesus Cristo, um Salvador vivo que morreu e ressuscitou. Mas antes de morrer e ressuscitar, Ele fundou essa igreja viva, que é um povo que recebeu vida e vida em abundância nele, vida eterna. Todos aqueles que ouvem, creem e obedecem a palavra de Deus. Meus irmãos, que o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, coloque em nossas mentes, nossos corações, a sua palavra. Nossas mentes com o entendimento dado pelo Espírito Santo. E nosso coração, na nossa mente, com a intelectualidade dada pelo próprio Deus através do seu Santo Espírito. Que a gente sinta a vocação, a vontade de colocar em prática a palavra de Deus. Ou seja, que a gente obedeça a palavra de Deus, creia e obedeça na palavra de Deus e terás vida e vida em abundância em Cristo. Porque foi a palavra do Deus vivo que se fez carne em Cristo Jesus. Cristo, nosso eterno Salvador, que Deus nos deu pela graça, pelo amor que Ele tem e pela misericórdia que Ele também tem pelo povo dele, salvo em Cristo, seu amado Filho. Glória a Deus, Criador de todas as coisas, Deus único e verdadeiro. Glória a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nosso Salvador. E louvado seja a sabedoria de Deus, infinitamente poderosa, para fazer o que Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Que a vontade de Deus seja feita hoje e eternamente. Amém.